Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve grande murmuração contra os hebreus por causa as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Este primeiro versículo fala crescendo aqui, a palavra crescendo vem do grego aqui. Crescer. Megalino. Esse crescer é do grego koiné, megalino. Então, havia ali um crescimento da obra de Deus, número de salvos, onde nós precisamos orar para que Deus salve muito mais almas e a igreja cresça diariamente. Havia aqui também a palavra discípulos, que é matiteu. Matiteus é discípulos, aluno. Matiteus é discípulo, aluno, alguém que aprende. Crescia ali os que aprendiam os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia ali uma murmuração aqui. Essa murmuração é psitirimos. Psitirimos é murmuração, né? Porque também havia um desprezo, as mulheres eram desprezadas, as viúvas gregas eram desprezo, que é desonra. Atemesteno é uma palavra que fala sobre desprezo. Atemos é desonra. Então as viúvas eram desprezadas, desonradas, as viúvas gregas. E era quase como fosse um ciúme ou um cuidado. Era uma espécie de cuidado diferenciado, né? As viúvas hebreias eram bem cuidadas, mas hebreias, judeias, e as que eram gregas era menos olhada, né? Na hora de partir as ajudas sociais. Aqui nós vemos que os apóstolos disseram que não era lícito deixar a palavra. Deixar aqui é cataleiro. Cataleiro é deixar. Aqui nós temos que cataleiros é deixar. Então eles não queriam se afastar. Eles não queriam se afastar da palavra. A palavra é logos, né? E a palavra de Deus escrita, que eles tinham que meditar, ou falada literalmente, pregada, cumprindo o ide que o Senhor mandou. Naquele tempo também já tinha os salmos, os profetas, os livros de sabedoria, e eles tinham que ter conhecimento daquilo tudo, do ensino da palavra, para poder pregar baseado naquilo a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos tinham que estar aptos a falarem a palavra de Deus.
Eles disseram aqui que faziam parte do ministério, mas não podiam servir outra parte, deveriam colocar pessoas capacitadas. Servir aqui é atender, paredreio, mesas, né? Paredreio é mesas, né? Não podiam servir ali. Paredreio é servir e trapezo é mesa, né? Trapezo. Não dava para atender as mesas enquanto eles estavam fazendo os seus estudos para conhecendo, aprendendo e levando as mensagens para melhor anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus Cristo a salvação. Saber onde estavam os pontos das antigas Escrituras, do Antigo Testamento, para anunciar a Jesus Cristo, a graça que havia chegado para todos. Aqui eles mandam escolhei aqui, eclegomai, escolher homens de boa reputação. Reputação aqui é material, testemunho, homens de bom testemunho. E para servir e acompanhar a distribuição da ajuda social, né? Servir paredreiro, que é eu acompanho, né? Queria colocar homens para acompanhar bem a distribuição da ajuda de custo, né? Homens de bom testemunho e homens cheios do Espírito Santo. Cheios aqui é plires, espírito aqui é pneuma, ágios, cheios do Espírito Santo. A expressão aqui seria no grego pliristou, pneuma, que é cheios do Espírito. Homens para fazer a obra de Deus, o diaconado tem que ser cheio do Espírito Santo. E cheios de sabedoria, né? Sofia, sabedoria, ciência, seriedade e conhecimento. Homens sérios, porque já chegou casos em que diáconos que se fazem de homens de Deus foram atacar mulheres no sentido de que eram homens de Deus e usaram a sua posição para ir lá dar cantada nas mulheres, né? Principalmente que era mesmo viúva. Então, os homens de Deus têm que ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e assim estão preparados para fazer a obra do Senhor. Esse cheio aqui indicava também o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos aqui que eles queriam colocá-los neste importante negócio.
Importante aqui é a palavra que diferencia porque muitos achavam que a distribuição dos alimentos não eram tão importantes assim. Mas era um importante negócio. Desta forma, o diaconado é importante e a distribuição daquelas assistência social também era importantíssimo. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que eles disseram que perseverariam na oração, equiteneia. Perseverar é uma extensão, continuaremos na oração. Equiteneia para os seus, continuaremos na oração. No ministério é diaconia, os homens que fazem parte do ministério da casa do Senhor, e esses aqui eram o ministério da palavra, né? Logos, diaconia, logos. Então, houve aqui uma consciência de que os obreiros tinham que perseverar orando e cuidando da palavra. Então, escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau de Antioquia. Foram escolhidos estes homens para a primeira lista de diáconos, né? Aqui nós vemos que a palavra do Senhor vai mostrar que o povo era quem escolhia e os diáconos para tão importante função. Telechotos é importante, tão importante. Telechotos, tão importante cargo, tão importante função. É importante a função de diácono, né? Muitos já não sabem fazer a obra do diaconado, até porque muita gente está sendo ungido aí, consagrado. Os diáconos não são ungidos, eles são apenas apresentados, né? Aqui a palavra apresentar e no versículo 6 fala que eles elegeram, né? Em algumas igrejas usam eleger como votação. Apresentaram aqui eleger, eklegomai, eu sou eleito, né? Com muito cuidado, porque determinados gregos chamam de excomungado, né? Excomungado aqui seria, no caso, tirar da antiga doutrina ou do antigo costume para uma nova vida.
uma responsabilidade grande. Aquilo que era simples e insignificante, aforizo, né? Excomungado. Então eles eram tirados da comunidade para o ministério no sentido de diácono. Foi usada aqui essa palavra aforizo e também eclegomai. Eles apresentam ali. Em algum outro aspecto pode ser colocado o anaco, né? Voltar. Então os apóstolos são aqui os enviados, uma espécie de delegado. Apóstolos têm uma autoridade, têm um poder na igreja, né? Eles oraram, ali a palavra orando é proseuchomai, eles oraram e impuseram as mãos, né? Colocaram as mãos sobre ele. Episteme. Eles colocam ali as mãos sobre ele. Então, o diaconado é levado os homens à frente. Aqui na igreja primitiva não havia mulheres diaconisas ainda na primeira lista. A recomendação diz: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões, né? Varões eram homens para fazer a obra do Senhor, no sentido de diácono. Depois diz que lá em Roma houve uma diaconisa chamada Febe, né? E até dizem que Cloe, lá em Coríntios, era uma pastora. Nós vemos aqui que crescia a palavra do Senhor naquele tempo, Megalino, crescer, se multiplicava, pletino ou pletum, conforme a tradução, porque também, além do grego koiné, temos também a possibilidade de que a Bíblia possa ser traduzida tanto do inglês como do espanhol, do latim, de outras línguas, e fala aqui sobre multiplicava. Então o rebanho e a palavra de Deus se multiplicava, mas principalmente aqui fala sobre a multiplicação da palavra de Deus. Você crescia e se multiplicava, crescia o número dos fiéis e se multiplicava grandemente. A palavra de Deus ia crescendo, ganhando valor e entrando nos corações, e o rebanho crescia grandemente. O número dos discípulos, dos alunos, dos aprendizes da palavra de Deus, aluno aí é Mateteus. E nós vemos que até mesmo muitos sacerdotes que eram daquelas religiões antigas, eles vieram a obedecer, né? Grande número deles. Aqui nós vamos ver que obedecia é o grego aqui. Nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor fala sobre ser sujeito, ser submisso. O pachou, que fala de ser submisso, ser sujeito. O pachou é do grego koiné, o pachou.
vemos que havia uma multidão, havia grandes números, né, que obedecia. Essa multidão, esse número grande, ou número de pessoas, diversas pessoas que eram sacerdotes, obedeciam aqui a palavra. Polo Plin Polo Pli Polipleteia é grande multidão ou diversos sacerdotes que obedeciam a palavra. Polipleteia. Assim, nós vemos que, trazido do grego koiné, houve uma multidão que foi crendo, grande número de sacerdotes obedeciam a palavra do Senhor. Houve aqueles que foram escolhidos, os finalistas, telecoitos, eram finalistas da lista escolhida, os que terminaram sendo escolhidos para a obra. Telecoitos touto. E aí fala que foi necessário essa escolha e feita a oração, processomai, ofereceram a oração a Deus e estava feita a primeira lista de diáconos. Vamos orar a Deus, vamos cantar um hino de louvor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um hino que fala sobre a obra do Senhor, sobre o trabalho. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim na vinha do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim na vinha do Senhor. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu e tantos quanto querem trabalhar na obra do Senhor, dá-nos capacidade, meu Deus, para fazer a Tua obra, cumprir o ídolo do Senhor.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, prepara homens e mulheres de Deus para realizar a obra do Senhor e o teu nome ser glorificado e assim possa crescer o número dos fiéis, daqueles que vão morar nos céus, comprado e lavado no sangue de Jesus, e que também possamos, meu Deus, ter dedicação à tua palavra. Eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Leia, meu amado irmão, minha amada irmã, o texto de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, e Deus vai falar com você grandemente. Amém.